Olá, que bom tê-lo novamente aqui conosco para prosseguirmos os nossos estudos sobre a idolatria, sobre a questão dos deuses falsos. Lembrando que nós temos já aí há algumas lições estudado essa questão a partir do livro Deuses Falsos de Timothy Keller. Hoje a gente chega no capítulo de número 6 desse livro que trata dos ídolos ocultos em nossa vida. E essa abordagem é extremamente importante e eu espero que você fique conosco para que a gente possa, de fato, aprofundar bastante nessa questão. Eu quero começar trazendo ou relembrando a você algumas advertências, ou duas advertências importantes com relação a essa questão da idolatria. A primeira advertência é que o ensino bíblico sobre idolatria ele é mais complexo do que normalmente as pessoas o têm tratado. Há uma complexidade maior, há uma profundidade maior, há uma sofisticação maior no ensino bíblico sobre idolatria, a ponto de podermos dizer que é muito mais do que simplesmente prostrar-se diante de alguma imagem. Essa é a primeira advertência. A segunda advertência é que o coração humano é uma fábrica de ídolos, ao menos potencialmente ele é uma fábrica de ídolos, o que demanda de cada um de nós muito cuidado, muita vigilância, muita oração, muita leitura da Bíblia, para que não sucumbamos diante das tentações relativas aos falsos deuses que são forjados em nosso coração. Sobre falsos deuses forjados no nosso coração, ou que podem ser forjados em nosso coração, a gente aí ao longo dessas lições em que temos tratado do assunto, lembramos alguns, como o amor romântico, quando aquela pessoa a quem você ama, ou quando um determinado relacionamento afetivo seu é essencial na sua vida, a tal ponto de você dizer que você não imagina a sua vida sem aquela pessoa, que a sua vida perderá o sentido sem esse relacionamento, o que a gente vê nesse caso? Que esse amor romântico se tornou um ídolo na sua vida. Os filhos da mesma forma, o dinheiro, o sucesso, o poder e a glória, enfim, é o que a gente tem estudado aí ao longo dessas aulas para expressarmos e mostrarmos que o coração humano, de fato, é uma fábrica de ídolos. Uma pergunta que fizemos também, a gente está meio que recapitulando bem rapidamente aqui algumas questões, uma pergunta que fizemos a vocês e a nós mesmos é: quando é que nós forjamos um ídolo em nosso coração? Nós alertamos que normalmente os ídolos são coisas boas e que se transformam em ídolos quando deixam de ser apenas coisas boas e se tornam coisas essenciais. Exatamente esse é o momento em que se opera o forjamento, a criação, o enraizamento de um ídolo no coração. Quando uma coisa boa deixa de ser uma coisa boa no meio de outras coisas boas e se torna algo essencial dentro do nosso coração. Quando transformamos algo bom em algo absoluto nas nossas vidas, pronto, você está diante de uma situação em que você forjou um ídolo no seu coração. E aí, é sempre bom lembrar que qualquer coisa pode ser um ídolo. Uma boa forma física, uma segurança financeira, um sucesso patrimonial, a sua reputação, a sua aceitação social, até um ministério cristão, todas essas coisas podem efetivamente se tornar ídolos na sua vida. Eu quero alertar, e esse é o assunto específico da lição de hoje, é que existem ídolos aparentes ou superficiais que são relativamente fáceis de ser identificados, como esses que mencionamos aqui. Mas existem na cultura e na sociedade ídolos escondidos que nos influenciam. Imagina que você está andando pela rua e existem ídolos à espreita, escondidos em diversas situações da vida e que estão prontos a nos atacarem, a tomarem o nosso coração, a nossa mente. E é sobre esses ídolos ocultos no mundo em que vivemos que nós vamos conversar rapidamente com vocês aqui nessa aula de hoje.
Preste atenção numa expressão. A expressão é liturgia cultural ou liturgias culturais. O que são liturgias culturais? São práticas e rituais que estão enraizados na vida de uma sociedade. A sociedade ela tem as suas práticas, os seus modos de enxergar a realidade. Existe um certo senso comum e um jeito relativamente comum de reagir diante de determinadas situações. E muitas vezes nós somos influenciados por essas liturgias culturais. Quanto menos atentos estivermos, mais influenciáveis seremos com relação a essas chamadas liturgias culturais ou liturgias sociais, que são hábitos e processos inconscientes que vão forjando o nosso caráter e, de alguma maneira, afetando as virtudes. Ou seja, são questões do ambiente em que vivemos. E aí é importante que você saiba, independentemente do seu nível espiritual, vamos dizer assim, do seu nível de maturidade cristã, é preciso que você saiba que nenhum de nós está imune às influências do ambiente. Por isso, a urgência da vigilância. Só para exemplificar como que o ambiente e ídolos ocultos estão à nossa espreita e vão influenciando o nosso modo de pensar, de viver, de falar, de sonhar, de planejar nos tempos atuais. A questão do lucro, por exemplo. O lucro não é um problema em si, mas existe um ídolo, um deus falso do lucro que pode ser que esteja afetando a sua vida mais do que você imagina. Nós tivemos aí e temos tido escândalos tremendos de, inclusive, grandes empresas de excelente reputação, com bilhões de faturamento anual envolvidas essas empresas em escândalos tremendos. Por quê? Porque buscam um lucro cada vez maior. Os seus proprietários, que são pessoas altamente bem de vida, são pessoas ricas do ponto de vista financeiro, ainda querem lucros maiores. E a busca incessante do lucro, a qualquer custo, acaba influenciando não apenas essas grandes empresas, mas também cada um de nós. Essa é uma possibilidade, na verdade, que há, só para exemplificar o que acontece na sociedade como uma espécie de liturgia cultural que pode nos influenciar. E em busca desses ganhos financeiros, desses lucros, algumas pessoas têm se disposto a correr sérios riscos. Uma das questões que levantamos em aulas passadas é que quando você constrói um ídolo, você está disposto a, em nome desse ídolo, subverter outros valores. E muitas vezes, quando você tem o lucro, o ganho financeiro, o ganho de dinheiro como algo essencial na sua vida, você passa a estar disposto ou disposta a correr riscos ou subverter outros valores. Então, muitas pessoas em busca de um lucro maior, de ganhar mais, de ter mais dinheiro na conta, de ter mais conforto financeiro, enfim, de ter melhores viagens, melhores carros, melhores roupas, melhores casas, estão dispostas para obter o dinheiro para ganhar essas coisas, a subverter muitos valores. Aí você vai dizer, mas eu não sou rico, eu não tenho essas coisas todas. Mas observe, quando você anseia por essas coisas, quando você inveja as pessoas que obtêm coisas a partir desses métodos, pronto, no seu coração você também está cultuando essa forma de ídolo. Já ouvi pessoas me dizerem que muitas pessoas são honestas por falta de oportunidade. O que elas querem dizer? Elas só se mantêm honestas porque ainda não lhes pareceu uma chance que lhes parecesse relativamente segura para praticar atos de desonestidade. Eu quero dizer que a busca do lucro não é um mal em si. Entenda bem o que a gente quer dizer. O problema está em você colocar essa busca como um valor absoluto na sua vida. E quando você está disposto a subverter qualquer outro valor em nome disso. A gente vive numa sociedade consumista, materialista, imediatista, e a busca do lucro, de obter recursos o mais rapidamente possível e muitas vezes abrindo mão de critérios éticos e morais, é uma marca de uma sociedade
que se deixa influenciar por ídolos ocultos, o ídolo oculto do lucro e do dinheiro. Mas existem outros ídolos ocultos que podem nos influenciar. A gente falou aqui do lucro, do ídolo oculto do lucro, da obtenção do dinheiro, mas existe também, ou existem, outros ídolos, inclusive dentro da própria religião. É possível que haja, assim, uma espécie de uma liturgia cultural geralmente aceita, mesmo nos ambientes religiosos, e que podem efetivamente refletir deuses falsos ou ídolos que existem dentro das religiões. Então, me permitam dar aqui alguns exemplos para vocês. Primeiro, as verdades doutrinárias como um Deus falso. Ouça bem o que eu vou te dizer. A verdade doutrinária ela é fundamental para a igreja. E quando eu me refiro à verdade doutrinária, eu estou falando aquilo que as Escrituras verdadeiramente apresentam para nós. Entretanto, eu me refiro aqui às pessoas que ficam ou se tornam arrogantes e que confiam nas verdades formuladas nos seus próprios corações e tratam com desprezo e desdém as pessoas que pensam diferente delas. E no fundo, essas pessoas, elas não se afiançam no Evangelho, nas verdades das Escrituras, mas elas se afiançam no seu próprio conhecimento. Elas confiam, na verdade, em si mesmas ou na exatidão das suas próprias convicções e passam a tratar as outras pessoas que pensam eventualmente diferente, parcialmente diferente ou totalmente diferente com desprezo e desdém. Pessoas que agem assim, elas estão transformando as suas verdades ou verdades doutrinárias em deuses. Me permita dizer um outro ídolo oculto que pode acontecer ou existir no próprio ambiente religioso ou no ambiente eclesiástico, são os dons espirituais e o sucesso no ministério. Olha, Deus dá talentos, capacidades, Ele proporciona, mediante a manifestação da sua graça, bom desempenho, e a partir disso pode trazer crescimento na igreja, crescimento no trabalho. A partir do momento em que a pessoa deserta da percepção de que tudo isso é graça de Deus, de que ela mesma, essa pessoa, não é apta, não é digna, não é qualificada, mas que é tudo a graça de Deus na vida de miserável pecador, quando a pessoa deserta dessas coisas, essa pessoa está tendo o seu ministério, os seus dons como um ídolo na sua própria vida. Ele olha para si mesmo no espelho e fala, olha como eu sou virtuoso, como eu sou talentoso, como eu tenho capacidade, como eu sou qualificado. E aí ela pode estar vendo o seu ministério cristão, os dons que recebeu como dádiva de Deus, como um ídolo na sua vida, esses dons, essas capacidades que Deus tem. Um outro ídolo oculto que fica à espreita e que é extremamente perigoso na nossa vida é o desempenho moral. Há pessoas que se acham tão boas, mas tão boas, que elas começam lá no fundo do seu coração a achar que não precisam tanto assim de Jesus para serem salvas. Isso é uma coisa perigosíssima, né? São pessoas que são tão boas que vão se distanciando do reino, distanciando da salvação, ou perto do reino, porém longe da salvação. Deixe-me dizer, o seu desempenho moral é muito importante, uma vida pautada por uma boa moralidade, uma boa ética, a partir da ética do reino de Cristo, tudo isso é muito, muito importante, muito válido, e se espera isso, aliás, de um bom cristão. O que não pode acontecer, hipótese alguma, é você confiar no seu próprio desempenho moral para obter o favor de Deus, para obter a vida eterna, alguma coisa nesse sentido. Talvez você nunca vá confessar que confia no seu próprio desempenho moral, mas será que lá no fundo do seu coração você não tem andado muito confiante ou autoconfiante no seu próprio desempenho moral, na sua própria capacidade? Pode ser que isso seja um ídolo oculto a te espreitar, a te pressionar aí dentro da realidade da igreja cristã em que você vive. Então, isso é extremamente perigoso. E aí, se você entra por esse emaranhado, por esse cipoal de dificuldades, isso pode revelar que você, na verdade, tem uma dificuldade com as doutrinas da graça ou com a percepção
a respeito da graça do Senhor, uma percepção deficitária sobre a graça de Deus na sua vida. E isso nos faz lembrar de uma pessoa cuja história é relatada na Bíblia, que é o profeta Jonas. Você conhece talvez a história de Jonas? Eu quero relembrar, e para você que não conhece, eu vou bem resumidamente aqui contar essa história. Bom, a história de Jonas, relatada nas Escrituras, diz que ele era um profeta de Deus e Deus deu uma ordem para ele ir para uma cidade chamada Nínive. O detalhe, né? Era a cidade dos inimigos, né? De um povo opressor e violento que havia aí dominado Israel. E o que aconteceu? Jonas ele não gostou da ideia. Resolveu pegar o navio para um outro lugar e durante essa trajetória houve uma ameaça do navio afundar. Ele acabou sendo atirado no mar, ele foi engolido por um grande peixe. E o relato bíblico é que quando ele estava lá na barriga desse peixe, ele fez uma oração a Deus reconhecendo o seu pecado e reconhecendo que Deus era gracioso. Feito isso, o peixe o cuspiu, né, o colocou para fora e ele foi parar onde? Exatamente na cidade onde Deus disse que ele devia ir, a cidade de Nínive. Chegando lá na cidade, o que ele fez? Ele começou a pregar a palavra. Ele foi pregar aquilo que Deus... Ele foi fazer uma pregação de advertência e chamada ao arrependimento aos ninivitas. Nínive, que era a sede do Império Assírio. À medida que ele pregou, o que aconteceu? O relato bíblico, nós estamos resumindo bem aqui a história. O relato bíblico é que houve um arrependimento naquela cidade, de que houve uma conversão em massa naquela cidade, e aquela cidade voltou-se para o Deus de Israel. Bom, aí você há de pensar, então Jonas deve ter ficado tremendamente satisfeito com a conversão daquelas pessoas. Não ficou. Ao contrário, no fundo do seu coração, apesar de todo o drama que ele viveu, apesar de ter passado por um momento de pânico e pavor, certamente, quando estava na barriga de um peixe, e apesar da sua oração, que revelava, pelo menos aparentemente, um arrependimento, mas que revelou muito mais um assentimento intelectual, muito mais do que uma transformação do coração, apesar disso tudo, Jonas estava ali, agora, naquela cidade, bravo com Deus, revoltado com Deus, porque Deus havia dado uma oportunidade de conversão e Deus aplacaria, não utilizaria a sua ira contra a população daquele lugar. Observe que quando Deus colocou Jonas de volta na praia e mandou a Nínive, Deus deu a Jonas uma nova oportunidade. E, embora ele tenha, de alguma maneira, se dado conta do que era a graça de Deus e tenha iniciado um processo de arrependimento, Jonas, na verdade, não se arrependeu completamente. Sabe por quê? Ele odiava tanto os ninivitas, ele odiava tanto os assírios, que ele considerava um erro da parte de Deus perdoar aquelas pessoas. O coração de Jonas não mudara totalmente. E durante ou sob estresse, diante daquelas dificuldades, a natureza do seu coração se revelou. E muitas vezes isso acontece com as pessoas, né? Elas se dizem cristãs, mas diante de transes, dificuldades, crises agudas, situações de extremo sofrimento e dificuldade, elas acabam revelando o que há no fundo dos seus corações. Na verdade, o que acontece com Jonas? Muito além do amor a Deus, muito acima do amor a Deus, do amor pelas pessoas, da consciência do seu ministério, havia um sentimento, que era o sentimento de ódio por uma nação e o sentimento de amor pela nação de Israel. Ele amava muito mais a sua nação do que ao Deus da sua nação. Mas a tal ponto que ele enxergou o amor de Deus como algo ruim. Mas isso foi tão sério, que ele chegou a pedir a morte para si. Ele ficou tão
absurdamente injuriado com a manifestação da graça e do amor de Deus, que ele preferiu a morte. Agora você imagine, não lhe parece tão absurdo, mas por que isso aconteceu? Porque havia um ídolo no coração de Jonas. E esse ídolo era o amor nacional, o amor pela nação de Israel. Muitas vezes acontece isso conosco, quando nós nutrimos, na verdade, no nosso coração, um amor que está acima do amor a Deus. O amor pode ser o amor pelo seu ministério, pode ser o amor pela sua denominação, pode ser o amor pela sua pátria. Se qualquer um desses amores está acima do seu amor por Deus, esses amores mencionados se tornaram ídolos na sua vida. Então reflita na vida de Jonas. Jonas pediu a morte, injuriado e revoltado com o amor de Deus pelos ninivitas. Ele não aceitava o fato de que Deus os amasse, porque aquele era o povo que havia feito sofrer a nação de Israel. Então o seu amor, o amor de Jonas por Israel, era maior do que o amor que ele deveria nutrir por Deus, a ponto de ele dizer: melhor é morrer do que viver. A vida para ele perdeu o sentido, porque Deus amou os ninivitas, amou os inimigos de Israel. Então, há deuses ocultos, há deuses que nos espreitam. É preciso estar atento para as situações que nós vivenciamos em termos de liturgias sociais, inclusive dentro da própria igreja. Nem sempre é fácil identificar um ídolo. Muitas vezes eles estão de fato ocultos e à espreita a nos dominar. E é preciso, portanto, que você esteja atento em todo tempo, para que algo que é bom não se torne algo essencial na sua vida, e ao se tornar algo essencial, se torne um ídolo na sua vida, te afastando do amor ao Deus verdadeiro. Que Deus abençoe sua vida e lhe conduza sempre firme no amor a Ele acima de todas as coisas.